a perdoar. Com Cristo para sempre eu viverei, viverás. Glória a Deus, amém? Vamos aproveitar que a igreja está sobre os teus pés e vamos abrir a Bíblia. Glórias a Deus. Vamos abrir a Bíblia na segunda epístola de João. João, evangelista. Glórias a Deus. Segunda epístola de João. Glórias a Deus. E o versículo 7 a seguir. Amém? João é conhecido como profeta do amor. Tem João Batista e João Evangelista, né, igreja? No início da convenção tinha uma confusão mental. Falava, meu Deus, João não arrancaram a cabeça dele, o que ele estava fazendo preso vendo o Apocalipse? Né? Mas são dois João. Tinha o João Batista, que era primo de Jesus, e João Evangelista, amém? Foi o único que morreu de velhice, né, irmãos? Glórias a Deus. Segunda epístola de João, glórias a Deus, versículo 7. Glórias a Deus. Os irmãos podem achar, amém? Porque a palavra é a base da nossa fé. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Se nós não ouvir a palavra, nós não temos fé. E se nós não tivermos fé, é impossível agradar a Deus, amém? Todos acharam? Então vamos ouvir o que diz a palavra de Deus. Glórias a Deus. Porque muitos enganadores têm saído no mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador, é o anticristo. Tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Amém? Glórias a Deus. Todos podem se assentar e exaltar o Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Glória. Não gosto da tradução dessa Bíblia, mas a gente que pela misericórdia de Deus é evangelista, então a gente vai nos lugares e acaba deixando, né? Às vezes tem alguém precisando, a gente deixa, outrora a gente esquece, mas, né, irmãos, o significado é o mesmo. Irmãos, aqui em João, segunda epístola de João, o apóstolo João fala pelo Espírito de Deus. A Bíblia o chama de o profeta do amor, porque João, amados irmãos, era um homem de Deus que pregava muito a respeito do amor. Mas só que João pregou essa correção para a igreja. E às vezes as pessoas tratam a correção como algo de ódio. Hoje em dia, quando Deus usa alguém para nos corrigir, ou nos usa para corrigir alguém, se essa pessoa não estiver no Espírito, esse tal acredita que nós estamos julgando. Ô varão, pode julgar não, misericórdia. Cadê o amor? E o amor sem correção não é amor. Quem ama corrige, quem ama castiga, quem ama disciplina, quem ama educa, quem ama orienta, quem ama puxa a orelha, põe de castigo. Quem ama, amados irmãos, ele zela, ele cuida. Muitas das vezes nós aborrecemos os nossos filhos
porque o amamos. Ainda não chegou aí a fase, né? Tenho quatro criancinhas, a mais velha, essa daqui é a Vitória, daqui é minha esposa, e esse, fora aquela dali, os restos tudo é meu, que tá minha prima. Então é criança, ainda não está naquela fase deles querer aonde desejam ir. Mas eu tenho a mais velha, de 11 anos, às vezes ela quer dormir na casa da minha sogra e eu falo não, e ela não entende o porquê do não, mas pai, eu sempre dormi lá, sempre quando eu pedi o Senhor deixou, porque hoje não? Porque nós, nas condições de pai, nós vemos coisas que os filhos não veem. E assim também é Deus. Tem coisas que aparentemente não tem nada a ver, não tem problema nenhum, não tem maldade nenhuma nós praticar, nós fazer, nós ir, nós usar, nós ouvir, nós ver. Mas só que para Deus tem. E muitas das vezes o Senhor fala não para nós. Mas só que para Deus falar não para nós, Ele não vai descer aqui na terra em forma de uma pomba e falar com você. Para Deus falar não para você, meus irmãos, nos tempos de hoje Ele não envia mais o anjo Gabriel. Para Deus falar com você, Ele não vai fazer como Ele falava com Moisés. A Bíblia fala que o Senhor descia a tenda e falava com Moisés, como um amigo fala com o outro. Assim também com Adão, que ele vinha na viração do dia, no jardim do Éden, ter com Adão. Nesse tempo, no tempo da graça, o tempo que nós vivemos hoje, o Senhor Jesus, antes de partir para a glória, Ele falou as últimas instruções aos discípulos, Ele passou e Ele os disse, portanto, ide pelo mundo e anunciai o Evangelho a todo o povo e a toda criatura. E todos aqueles que creem em mim e forem batizados, esses tais serão salvos. Mas todos aqueles que não creem, já estão condenados. Aleluia. A missão de anunciar o Evangelho, o Senhor Jesus deixou para os homens. Quando se fala homem, quer dizer humanidade. Essa missão, nos dias de hoje, o Senhor, amados irmãos, deixou na nossa responsabilidade de exortar, de animar, corrigir, orientar. Mas a palavra de Deus fala que há muitos falsos mestres já na terra, há muitos anticristos, e a Bíblia fala que nos últimos tempos, naquele tempo já tinham muitos, imagina hoje. A Bíblia fala que nada é novo, tudo se repete. Tanto é que em Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus fala que quando estiver próximo à vinda dele, será como nos tempos de quem, igreja? E os tempos de Noé é futuro ou é passado? Então vai se repetir. E nos tempos de Noé se bebiam, se davam em casamento, construíam, festejavam. Então Jesus mostra que quando estiver próximo à vinda dele, aparentemente vai estar normal. Apesar do mundo estar um caos, dele deixar sinais, mas o povo vai estar tão cego, o povo vai estar tão intertido nas bebedices, na glutonaria, na festa da carne, na prosperidade financeira, que eles vão estar construindo, realizando os teus sonhos, comprando carrões, fazendo mansões. O homem vai estar tão feliz com a formação da sua faculdade, que está arrumando namorado, esposa, tendo filhos, que eles vão esquecer da orientação que Jesus deu e que Jesus dá por intermédio do teu servo. Então, quando nós saímos para fazer um culto ar livre, muitas das vezes eu vejo aqueles povos olhando para mim e eu me sinto Noé. Eu falei, eles estão me achando louco. O que esse homem está fazendo aqui? Não conhece ninguém? Acredito que alguém deve falar, por que chamou esse cara para vir cá? Ninguém, é Deus que mandou. Eu não vou aonde o homem chama, eu vou aonde Deus manda. Nós temos que fazer a vontade de Deus. E quando você é guiado pelo Espírito, rara as exceções que alguém te chama. É sempre Deus que te envia. Deus nos manda em chamar, mas nós que estamos dentro, Ele envia. Nós que estamos dentro, Ele fala, vai pelo mundo. Mas os que estão lá fora, em Mateus capítulo 11, versículo 28, o Senhor Jesus fala assim, portanto, vinde a mim, todos vós que já estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, e encontrarei descanso para a vossa alma. Então quem está fora da onde, irmão Márcio? Do Evangelho, da palavra, Jesus chama. Mas quem está dentro, Ele capacita e prepara aí
envia. Então nós somos enviados todos os dias como ovelhas perante lobos, serpentes, escorpiões. Mas Deus fala para nós não temer o que mata a carne e que não sabe o que fazer com o resto. Então João, ele já estava anunciando naquele tempo, mas é uma palavra profética para os tempos de hoje também, que nesse tempo a Bíblia fala que havia muitos enganadores, muitos falsos pastores, muitos falsos líderes, muitos falsos mestres, e o povo ia começar a prevaricar. O que é prevaricar? É quando eu conheço a verdade e deixo de praticar a verdade para praticar algo que vai aparentemente me beneficiar, que vai beneficiar minha carne. Hoje o tempo está chuvoso, era bem benéfico eu ficar em casa, dormindo, está uma paz lá, tranquilinho. Aí eu ficava lá. Aí daqui 2 meses é um pé de guerra na minha casa, briga, enfermidade, problema, aí eu corro para a igreja. Aí Jesus cura, resolve, eu volto a ficar em casa. É prevaricação. Ou seja, eu estou fazendo em prol da minha carne e não em prol da vontade de Deus. Em Lucas 14, 25, a Bíblia fala: e aquele que quiser vir após mim e não aborrecer o teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, o teu filho ou tua filha, o teu esposo ou tua esposa, ou a sua própria vida, esse tal não presta para ser meu discípulo. O que é aborrecer? Entristecer. E como pode um homem de Deus entristecer tua esposa? Entristece. Tem um amigo meu que a esposa dele falou: você escolhe, ou você sai da Deus Amor, eu vou embora. Mas por que você quer que eu saia da Deus Amor? Você quer que eu deixe de ser crente? Não, eu quero que você saia da Deus Amor. Mas por que sai da Deus Amor? Porque na Deus Amor tem doutrina, na Deus Amor tem palavra de salvação. As pregações que vêm da Deus Amor aborrecem a carne, entristecem a carne, mas só que ela alegra o espírito, ela dá vida à alma. Então, como ele aceitou Jesus ouvindo a verdade, ele falou: te amo muito, se você for, vou sofrer, vou ficar triste, vou chorar, mas só que o Espírito Santo fica e me consola. Eu sou mais sofrer com o Espírito Santo do que sem, porque eu creio também que se eu deixar de servir a Deus para ficar com você, nosso casamento não vai durar muito tempo do jeito que está. Então a mulher foi embora, mas ele permanece firme com Jesus. E a Bíblia fala que então vereis outra vez a diferença entre os que servem a Deus e os que não servem. Passou uns 5 meses, eu e esse irmão fazendo campanha no monte. Aí Deus me mostrou, falei com ele, falou: irmão, o Senhor Deus só saber que tem um laço armado também, o casamento do seu irmão. Aparentemente está tudo bem, né? Serviço de moto, ele fazia tria, mas a esposa, a filha, passeando, churrascaria, festinha, fotinha bonita. Mas Deus só saber que tem um laço preparado. E se eles não vigiarem, não fizerem um conselho com Deus, o inimigo vai destruir a família dele. Você vê que o mesmo mal que vem na vida do ímpio vem do crente também. A do irmão já estava destruída, a do irmão dele que não era crente já estava presta. Aí passou os tempos, né? Passou um ano, a esposa foi embora, arrumou outro homem, já gestante de outro homem. Aí o irmão desse irmão agora vendeu o lote que tinha, comprou um carro, ficou deprimido, bebendo todas. E aí, eu conversando com o irmão, falei: está vendo a diferença? Está vendo a diferença de quem serve a Deus e quem não serve? Você vê, você, sua esposa fez a mesma coisa, e você está firme com Jesus, ajudando as pessoas, pregando fora, visitando almas. Você vai para a igreja, volta para casa, dorme bem, trabalha, está triste pela situação, e claro que é sua carne, mas só que o Espírito Santo Deus consola. Mas quando o homem não tem o Espírito de Deus, quando acontece algo assim com ele tende a cair nas drogas, na bebida, suicidar, se cortar, tenta matar a esposa ou mata mesmo, suicida em seguida. Então, irmão, nós temos que entender que ouvir a verdade, seguir a Jesus, não significa que vai ficar tudo mil maravilhas na sua vida, porque Deus deu o livre-arbítrio para o homem, Deus deu o livre-arbítrio para a mulher, e dentro de um casamento esse livre-arbítrio também tem que prevalecer.
A minha esposa não é obrigada a ficar comigo, eu não sou obrigado a ficar com ela. Nós temos o direito de decidir ficar junto ou se separar, mas só que nós temos que ter uma responsabilidade. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 7, é bom que o homem não se separe, mas se separar que fique só, se não suportar ficar só que reconcilia-se, porque por quanto viver o marido está ligado nele a esposa, e por quanto viver a esposa está ligado nela o marido. E todo aquele que se envolver com a repudiada será chamado adúltero, e toda aquela que se envolver com o marido que a repudiou será chamada adúltera. Então, nós nas condições de cristão temos que pensar mais do que 10 vezes antes de procurar separar. A Bíblia fala que o amor tudo suporta, o amor é benigno, é paciente, o amor perdoa e não é orgulhoso. Então, antes de você tomar uma decisão, consulta bem a palavra. Porque quando você abre mão de algo que Deus te deu porque está tendo algum problema, você pode arrepender tarde demais, pode custar caro. Às vezes você não quer suportar sua esposa por causa de um defeito, não quer suportar o seu marido por causa de um vício, um defeito. Mas depois que você largar ele, largar ela, se você querer servir a Deus, ser cheio do Espírito Santo e ser salvo, se você já for casado com ela ou com ele, você vai ficar só orar a Deus para ela voltar, e não significa que vai voltar. A Bíblia fala, irmãos, que é melhor nós herdar o reino dos céus tendo uma só perna do que ter as duas e ir para o inferno. A Bíblia fala que é melhor nós herdar o reino dos céus tendo o olho do que ter os dois e ir para o inferno. Ninguém vai ser salvo porque tem uma família bonita e feliz. Ninguém vai ser salvo porque tem um bom emprego. Ninguém vai ser salvo porque prega bonito, porque chama pelos dons. A salvação é por obediência da palavra, submissão a Deus. A salvação vem por meio da santificação. A Bíblia fala que a salvação vem pela fé, mas a fé sem obra ela é morta em si mesma. Como eu posso falar que eu creio em Deus? Fé significa crença. A fé, como eu posso falar que eu creio em Deus e não faço o que Ele me ensina? A Bíblia fala que esses tais é mentiroso, é semelhante a Satanás que crê, que estremece, mas não obedece. Como é que a minha esposa fala que acredita em mim e vai ficar vasculhando a agenda do meu celular? Como que a minha esposa fala que acredita em mim e paga o detetive para me vigiar? Como a minha esposa fala que acredita em mim e eu falo com ela que eu estou na casa da minha mãe e ela tem que mandar alguém lá conferir se eu estou mesmo? Então ela não acredita. Como que eu posso falar que eu creio em Deus e não faço o que Ele ensina? Como que eu posso falar que eu tenho Deus no coração e tenho mágoa do meu irmão, mágoa da minha irmã? Hoje em dia a gente que faz evangelismo lhe dá muito isso, você passa um bebê, drogado, que nada, pastor, eu tenho Deus no meu coração, não preciso ir para a igreja não. Porque quem tem Deus no coração não bebe, quem tem Deus no coração não cheira, quem tem Deus no coração não calunia o seu irmão, quem tem Deus no coração não odeia, nem quem te persegue, quem tem Deus no coração não cobiça a mulher do próximo, quem tem Deus no coração honra teu pai, tua mãe, ama tua família. Quem tem Deus no coração, irmãos, ele não anda deprimido não. O povo está com historinha agora que Elias era deprimido, não era não. Se ele ficou deprimido é que ele perdeu o Espírito Santo, porque o primeiro fruto do Espírito é a alegria. O primeiro fruto do Espírito Santo é a alegria. Amizade. Quando você está deprimido, você não quer conversa com ninguém. Que espírito é esse na sua vida? As pessoas te amam, querem te ajudar, e você fala, não, eu não quero conversa com ninguém. Que espírito é esse? O fruto é amizade. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é amor. Peraí, como eu falo que eu amo se eu quero me matar, não amo nem a mim mesmo? Como que eu falo que eu amo se eu quero matar minha esposa, depois suicidar? Então quem está deprimido pode participar de Santa Ceia, irmão Márcio? Pode. Quem está deprimido pode falar língua estranha? Pode. Quem está deprimido pode expulsar demônio? Pode. Quem está deprimido pode revelar o profundo oculto escondido? Pode. Porque os dons é ferramenta, é irrevogável.
Eu posso estar na sombra do pecado, Deus não recolhe de mim os dons. Deus me deu um discernimento profundo. Não existe presidentes, deputados, eles têm o dom da palavra, já percebeu? Eles enganam todo mundo, usa para o seu bel prazer. Quantos pastores que em vez de usar o dom que Deus deu para visitar os hospitais, visitar as favelas, os traficantes, expulsar os demônios, curar os enfermos de graça. Quantos pastores que poderiam, amados irmãos, estar fazendo cultos ao ar livre, poderiam estar visitando almas, aí eles vão lá e envolvem na política, e usam o dom da palavra que era para convencer almas, para quê? Para poder ganhar votos. Em vez deles atrair a sua confiança para Deus, eles trazem a confiança para eles. É semelhante ao anticristo, que vai fazer com que o povo acredite neles e não em Deus. É por isso que João fala que já há muito anticristo dentre vós. É por isso, todos aqueles que querem atrair a confiança do homem. Falso profeta é fácil de conhecer, irmãos. Tem uma diferença muito grande entre falsos profetas e pessoas corrompidas. Tem irmãos que já foram cheios do Espírito Santo, está igual a Acabe, está corrompido. Esses daí você vai ver Deus usando pessoas para exortar, para corrigir, para profetizar, para chamar para arrependimento. Acabe até o último dia da vida dele, Deus usou profetas para falar: não vai a Ramote Gileade não, que vai dar ruim para você. Eu via todo Israel vindo no monte como ovelha sem pastor. Ele não quis ouvir Micaías, porque era só um. Mas os 400 que pulou, rodou, talvez falou em língua estranha e falou para ele que Deus era com ele. Toma cuidado quando você está no pecado e alguém fala que Deus é contigo. Você conhece a sua vida, você conhece a palavra. Toma cuidado, Deus não é por quem está na lama do pecado. Isso é mentira. A Bíblia fala assim: quando tu estiveres comigo, eu sereis contigo, mas se um dia me deixou também, te deixarei. Eu amo os que me e os que de madrugada me encontrarão. Aquele que prevarica a doutrina, ele não tem o pai nem o filho. Você viu aqui João falando, o profeta do amor. E o que tem de gente hoje chegando para quem está no adultério, está na prostituição ferrenha, está na lama do pecado, mentindo, tramando a morte do próximo. O que tem de gente falando é que Deus manda falar que Ele é contigo, que aí então hoje a tempestade vai acalmar a sua vida. Aí todo mundo vai ter uma agenda enorme, o ano todo ele vai estar pregando. Você não vê esse irmão na congregação dele, você não vê essa irmã. Agenda cheia e coração vazio. Muita palavra e pouca fé. Porque quando nós começamos a usar de engano, com o tempo nós somos enganados. E na hora que nós mais precisamos de Deus, Deus não atende. Você viu a história de Sansão? Todo mundo conhece, né? Enquanto ele estava ali no Espírito, Deus era com ele, livrou ele de muitos inimigos. Aí ele foi dando lugar para a carne, foi dando lugar para a carne, e foi indo, foi indo. Aí teve um dia que só vem 2 filisteus. Aí Dalila fala com ele: ó, os filisteus estão vindo aí. Ele: aqui nada, deixa. Assim como Deus foi comigo, Ele será comigo de novo. Nem sempre, viu? Cuidado. 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 Porque, irmãos, Deus dá tempo para nós arrepender. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em nos ver morrer no pecado. O prazer de Deus é ver nós morrendo cheios do Espírito Santo, que seja lançado no fogo ou que seja lançado na água, que seja lançado na cova ou que seja lançado de um precipício, mas desde que esteja cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala que os anjos fazem festa no céu. Agora, triste é você ver um homem morrer com um carrão de luxo sem o Espírito Santo, com uma família bonita e sem o Espírito Santo, um homem que trabalha em 2, 3 empregos morrer sem o Espírito Santo. Nós não podemos, amados irmãos, prevaricar. E o que é prevaricar a doutrina? Prevaricar, amados irmãos, é nós abandonar, é apostatar da fé. O que era errado antes não é hoje. O irmão foi fazer a instrução do pré-batismo, ouviu lá o pastor pregar um monte de coisa. O Espírito Santo até libertou, mas foi passando o tempo, esse irmão começou
melhorar de vida, o salário aumentou, começou a subir de cargo, virou pastor, virou presbítero, entrou na diretoria da IPDA ou de qualquer outro ministério. Aí depois que está lá em cima, aos olhos do homem, começa a ganhar seguidores na internet, admiradores, bajuladores. Aí ele já vai lá e põe uma TV na sua casa, já dá uma pintadinha no cabelo, a irmãzinha já encurta a saia, já põe uma maquiaginha levinha, porque agora é da diretoria, agora ganha bem, agora tem dinheiro, agora está acima da maioria. E Deus é chamando para arrependimento. E Deus é chamando para arrependimento. E vai passando o tempo e você não vê arrependimento. E vai passando o tempo, aquela pessoa vai só se exaltando mais. Porque quanto mais na carne você está, mais admiradores você tem. Quanto mais na carne você está, mais agenda você tem. Quanto mais na carne você está, mais seguidores você tem. Quanto mais na carne você está, meus irmãos, mais chamado de profeta e homem de Deus você é. Não é problema nós sermos elogiados, não é não. Paulo falou que soube ser elogiado e também criticado. Mas só que nós temos que ter visão. Quando nós estamos sendo verdadeiramente reconhecidos, porque Deus realmente opera na nossa vida, e quando é o diabo que está usando os bajuladores. Uma certa mulher veio atrás de Paulo e falou: veja que tu és homem de Deus. E começou a bajular Paulo, bajular. Paulo, cheio do Espírito Santo, viu que era demônio e expulsou o demônio dela. Então, igreja, olha o que a Bíblia fala para nós ver que tudo se repete, né? Infelizmente a hora não espera, mas vou deixar essa palavra aqui, ó. Em Miqueias capítulo 3, versículo 11: os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? O povo que gosta de falar que Deus está aqui é quem está na carne. Você abre o YouTube e você vê que é um monte de profeta. Deus está aqui, Deus é por nós. Se Deus é comigo, o diabo vai cair de joelho. Mas se Deus não for, vai me dar uma cadeirada. Pode ver que quem está na carne sempre atrai atenção para si. Ele quer mostrar para o povo que ele é o herói da nação, como se fosse a única pessoa que Deus sala na terra. Se você não ouvir ele, você vai para o inferno, porque o Espírito de Deus parece que apodera só nele, só nela. E João, profeta do amor, está falando aqui para nós não prevaricar na doutrina. Você que já andou em retidão com Deus, e você que anda em retidão com Deus, você que já andou e não anda mais, faça igual a igreja de Éfeso: lembra-te onde caíste, arrependa-te e volta ao primeiro amor. Você que anda em retidão com Deus, a Bíblia fala que aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. A Bíblia fala para também, em Apocalipse 3:7, a igreja de Filadélfia, e você vai ver Jesus falando: cuida do que tem para que ninguém. Mas aqui em Miqueias o profeta fala que os profetas profetizavam por interesse, os sacerdotes ensinavam, aliás, por interesse, os profetas profetizavam, adivinhavam por dinheiro. Não é o caso de Deus é amor que os falsos profetas aqui passam fome, porque eles não dão dinheiro para ninguém não. Vai ganhar só exaltação na carne. Não, irmão, você é bênção. Ô irmão, você é homem de Deus, aqui não paga não. Vai ter que ir para outros ministérios lá. Mas mesmo assim tem uns ainda para ganhar a exaltação do homem, se arrisca. Deus não está falando nada, está falando que Deus mandou falar. Deus não está mostrando nada, está falando que viu. Deus mandou falar para a igreja consertar, está falando que Deus mostrou uma nuvem para eles de glória, abraçando a igreja, envolvendo todo mundo. Até quem falou: eu vou lá no culto, se Deus não falar comigo, eu vou matar minha mulher. E comigo foi assim, irmãos. Quando aceitei Jesus, pouco antes, eu estava tendo um problema conjugal com a minha sogra, né, com a minha esposa, aliás. E a minha sogra tinha muito problema com a família. E uma vez,
né? Uma vez eu fechei meu bar, coloquei o revólver no cinto, montei na moto e subi. Falei, vou lá hoje e quer ver minha sogra falar, né? Falei uns palavrão, alguma coisa comigo. Subi. Eu estou bem subindo, cheguei perto da escola. É claro que é Deus, né? Meus pais sempre orando por mim. Fui criado no caminho, afastei por um tempo. Aí chegou perto da escola, me veio um temor. Eu falei, não, meu Deus, nunca tirei vida de ninguém, tudo resolvi conversando. Mas essa mulher só pode ser do capeta. Eu vou fazer o seguinte: se o Senhor tiver obra na vida dela, se pertence ao Senhor, eu vou na igreja hoje. Se Deus não falar nada comigo, quando eu sair de lá eu vou nela. Então, se Deus falar, aí eu fui, irmão. Você tem na Deus e Amor para encerrar, os irmãos me perdoam o horário, para encerrar na Deus e Amor do bairro Esperança. Aí eu voltei lá em casa, guardei o revólver, montei na moto, parei na porta da igreja, igual parar na porta do boteco, todo endemoniado. E quanto mais demônio a gente tem, não estou falando no caso dos irmãos, no meu caso e alguns visitantes, quanto mais perturbadamente nós estamos, mais demoniado nós estamos, a gente senta lá atrás. Eu era assim, eu gostava de sentar lá no canto. Eu faço, o irmão fica olhando muito para mim, eu saio daqui e vou embora, né? Os irmãos vigiam, quando chega um visitante, fica olhando demais, dá muita atenção, eles não gostam, eu não gosto não. Você ficar dando atenção, mas não vem aqui na frente, não, deixa, quer sentar atrás, deixa. Se o Espírito de Deus não convencer ele a vir para frente, deixa, né? Aí eu sentava lá atrás, aí chegava lá, não tirava boné, cordãozão, relógio, líquido no braço, parecia o nome da boca, mas não era do tráfico. Envolvi em outras situações, mas não envolvia nisso aí, graças a Deus. Mas ia para o primeiro buraco também. Aí, sentei lá no canto. Aí a irmã está lá orando, a irmã está orando. O nome dela é Tecíntia, eu lembro até hoje, né? Aí a irmã está orando, veio lá de Santa Luzia, um lugar assim. A irmã está orando. Aí acabou a pregação, não entendi nada que ela estava pregando, né? A mente perturbada. E aí ela pegou, botou o dedo para mim lá no canto. Falou, Jó, você aí. Eu olhei. Ela, você mesmo. Aí eu olhei para o outro lado, fingindo que não era comigo. Ela, você mesmo de boné aí? Aí eu disse, ela é, fica de pé. Fiquei. Aí ela falou, ó, se Deus manda falar com você o seguinte, que ele tem uma obra muito linda na sua vida. Deus manda falar que vai te usar tremendamente na terra ainda, para pregar com retidão, com sinceridade. Deus me mostra te usando profundamente para casais, para jovens do crime. Deus manda falar que ele tem uma obra muito linda na sua vida, mas só que Deus manda falar com você também, para você pôr sua casa em ordem, fazer um conserto com ele, porque você tem confiado muito no homem. E Deus manda falar que se você não fizer o conserto com ele dentro de 6 meses, ele vai provar para você que ele é Deus, e vai pôr o inimigo à sua altura, e você vai saber que ele é Deus. E Deus me mostra ainda mais, Deus me mostra 2 mulheres na sua vida. Deus não me faz saber se você é casado, mas uma é companheira. E Deus me mostra também, Deus me mostra 2 mulheres. Deus faz saber que você tem uma companheira, não me fez saber se é casado. Mas só que Deus me mostra 2 mulheres. E o Senhor faz saber que uma delas é irmã dessa companheira sua e outra é mãe. E Deus me mostra o diabo usando elas como serpente, para te provocar a ira, para fazer isso, fazer aquilo. Mas Deus manda falar que deixa na mão dele que ele vai tratar. Esse problema não é seu, é dele. Está vendo como é que Deus sabe, irmão? Quando eu falo de revelações mentirosas, não é que eu não acredito, eu acredito e cumpriu. E eu lembro ainda que nessa semana nós tivemos um problema feio. Teve agressões e eu e minha esposa foi tranquilo, mas com o parente dela. E no meio do problema, a coisa agravou lá. Aí eu terri na hora que a irmã falou assim, Deus manda falar que vai ter um dia, se você dá crédito no que ele está falando e dá ouvido a palavra dele, vai ter um dia que a sua sogra vai falar que você é o melhor genro dela. Aí eu ri. Falei, será que Deus não viu o que eu fiz com ela, não? Mas Deus cumpre, irmãos. Eu não ri se duvidando, mas a gente, você sabe, quando a gente está na casa, a gente fica meio duvidoso. E não está errado de duvidar, não. Tem que vigiar com o que fala, mas não está errado. E aí, fui embora leve, saí da igreja e fui para o bar beber. Eu não critico essa igreja de bar. Tudo tem um tempo de Deus. Eu fui beber, virei a noite bebendo, fui embora. E hoje, com a glória de Deus, depois de 3 anos e média dessa revelação, um dia numa festa na casa da mãe da minha esposa, né, Dani?
Aí teve um tumultinho lá dos meus cunhados lá, com as mulheres deles, meu sogro. Aí ela pegou e falou, por isso que eu falo, o Marcinho é o melhor genro que eu tenho, porque o Marcinho já aprontou todas, mas o Marcinho me respeita, o Marcinho não sei o que, mas esses dias não muda nunca. Os que ela colocava lá em cima, ela pôs lá embaixo. Aí na hora que ela falou o rio, eu olhei para minha esposa e lembrei da revelação. E lembrei que Deus falou que um dia ele ia falar. Então, irmãos, Deus fala por boca dos seus profetas, Deus fala por boca dos seus servos. Mas só que ainda que Deus fala pela minha boca, eu tenho que entender que melhor do que Deus falar pela minha boca é eu ter Deus dentro de mim, é eu ter o Espírito Santo, porque eu não quero ser apenas instrumento na mão de Deus, eu quero ser chamado de filho, eu quero estar do lado das ovelhas, eu quero ser salvo. Então nós que somos pregadores, vocês que vão ser em nome de Jesus, que um dia eu sentei aí também e nem imaginava estar aqui, né? Vocês que vão ser, quando vocês for fazer algo, faz pensando em Deus. Não fica pregando esperando uma outra oportunidade. Não, mas se eu falar, eles não vão me chamar. Para encerrar, o Natan que eu admiro na Bíblia, o profeta que eu admiro na Bíblia é Natan. A única oportunidade que ele teve, ele foi lá e falou o que tinha que falar. Então vamos aproveitar a oportunidade que Deus dá. Que quando nós fazemos o que Deus quer, nós falamos o que Deus quer, obedecemos a Deus, você não vai ter reconhecimento do homem, porque não reconheceram Jesus, mas você vai ter os frutos do Espírito Santo de Deus na sua vida. Você vai ver Deus trabalhando na sua casa, no seu casamento, na sua família, na vida dos seus filhos. Talvez você não vai ser o mais querido no ministério, talvez os irmãos nem vão querer ter paz com você, você tem com eles, mas eles não gostam de você é muito salgado. Mas quando você chega em casa, você dorme abraçadinho com a sua esposa, você passeia com os seus filhos. Quando tem alguém enfermo, você dobra o joelho e Deus cura. Quando tem algum problema em casa, você ora e Deus resolve. Porque é melhor nós ser amigo de Deus do que dos homens. Amém? É melhor sermos amigos de Deus do que dos homens. Foi dia 23, essa filha minha caiu, irmãos, morreu. Essa daqui, morreu. Minha esposa chegou com ela gelada, lá embaixo na cozinha, eu tomando café, amor, toda tremendo. Eu falei, o que, Dani? A Isabela caiu, ela caiu da cama, o Daniel foi ajudar, que é o meu menininho que está ali, foi ajudar, puxou o bracinho dela, escorregou, bateu a cabeça de novo. Minha esposa chegou com essa menina, ela estava roxa, os olhos abertos, sem brilho, não respirava, toda mole. Você fazia isso aqui, ela balançava toda, não tinha pulsação. E eu já socorri muitas pessoas baleadas, pessoas enfermas, já vi muitas pessoas morrendo perto de mim, de olho aberto. Então você vê quando o brilho do olho paga. Eu falei, meu Deus, minha filha morreu, minha esposa toda apavorada. E ela falou, e agora? E agora? Eu falei, agora pega os documentos dela em cima e vão levar no UPA. Aí, mas eu sabia que não adiantava levar no UPA. Mas só que você vai ver que em alguns momentos da Bíblia, quando Jesus via que tinha um alvoroço, tinha alguém apavorado, com a fé abalada, Jesus pedia para que eles retirassem do lugar, e Jesus só deixava aqueles que estavam com a fé firme. Aí o que eu fiz? Falei com a minha esposa, vai lá e pega os documentos. No que ela foi pegar os documentos, dobrei o joelho no chão da minha cozinha, com a minha filha no colo, e comecei a orar. Questão de uns 2 minutos, Jesus trouxe a vida dela de volta. Quando eu subi com ela no colo, entreguei a minha esposa, mentira, eu falei, Jesus ressuscitou ela, Jesus trouxe de volta. João capítulo 7, versículo 15, se as minhas palavras estiverem em vós, e se vós estiveres me pedirás qualquer coisa ao Pai em meu nome, você será aceito. Então não deixe, irmão, aquilo que você vai pedir. Não deixe. E agora, se eu fosse um profeta da IPDA, um homem do sapato de fogo, todo mundo gosta de ouvir pregar e chamar pelos nomes, mas que mente, que fala o que Deus não está mandando, que omite, Deus manda eu pregar uma exortação, eu não prego, com medo da igreja saciada, os irmãos não me chamam mais. Quem ia ressuscitar minha filha? Eu ia ligar lá para o Lorival, para a Débora, para a Irani, eu ia ligar para a diretoria, que talvez estava lá em Nova York, viajando. Ai, irmão, minha filha morreu aqui, sou muito conhecido em Minas, irmão, prego em toda a IPDA. Agora, minha filha, o que você ia fazer por mim? Ô, irmãos,
mundo espiritual é muito sério, igreja. O mundo espiritual é muito sério. Deus, Ele é o socorro mais que presente na hora da angústia. Se você me contar testemunhos de coisas que eu fiz na minha vida, eu virava à noite. Eu sei que os irmãos aqui também têm para contar. Mas só, irmãos, você que está aí meio na corda bamba, indeciso, você que está cochilhando em dois caminhos, pede Deus força, fala: Senhor, me dá um arrependimento do pecado. Senhor, me dá uma convenção sincera. Porque você não tem prazer em qualquer caminho que você andar. Se você não jogar de cabeça, não é prazeroso. Está servindo o mundo, Jesus falou: você não meia mais. Ele está te estimulando, mas ele já sabe que quem está no mundo vai se sujar mais. Mas se você decidiu seguir a Jesus, vai de cabeça, é prazeroso demais, é muito gostoso. Você sorri sozinho, você sorri sozinho, coisa de louco. Você está dormindo, tiroteio na porta da sua casa e você está dormindo. Glória a Deus. O inimigo falou: vai morrer. Deixa eu mudar daqui não, você está lá. Eu passei por tudo isso. Não é inimigo fraquinho não. E Deus me guardou, não é porque eu sou bom também não. É por causa da misericórdia dele. Não é porque eu sou justo não, mas ele vê sinceridade. Se você, ainda que você esteja no pecado, mas se você tem vontade de sair, você pede ele para te tirar, Jesus falou que sem nada podeis fazer. Tem coisa que você não consegue largar porque Jesus ainda não te convenceu, mas ele vê o seu desejo de largar. Isso agrada ele. Amém? Então, irmãos, exalta o Senhor Jesus com as palmas bem alegres, né? Irmãos, a hora me espera. Não sei se aqui tem a tática, né? Alguns irmãos tinham 10 minutos para a gente acabar na hora. Se aqui não tiver, foi enrolado que passou. Mas quem é o irmão Mateus? Irmão Mateus? Vamos receber o servo de Deus, irmãos? Né? Vamos ver o nosso canal para ele. Glória a Deus. Tudo bem, igreja, mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar de pé, todo mundo de oração, amém? Glória a Deus, aleluia. Se o Espírito Santo é melhor, amém?